Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que a amante cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma e triste chorou. Um abraço, meus irmãos, essa tarde. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Esta mesma história volta a repetir-se. Verdade. Pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora tuas feridas e quer te salvar. Glória a Deus. Toda a honra, toda a glória é para o Deus Todo-Poderoso. Nosso Pai Celestial nos dá mais uma oportunidade para nós estarmos aqui nesta tarde em gratidão a Ele por mais um dia que nosso Pai nos concede. E a paz e a graça esteja com todos nesta tarde. Quero deixar uma mensagem da palavra de Deus para todos que se encontram hoje aqui nesta praça, neste lago, para a meditação de todos. Porque a importância hoje de o homem escutar o Evangelho é grande. Há uma necessidade para a humanidade ela entender o projeto de Deus que foi ali na criação humana. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus criou o homem do pó e aí Ele soprou nas narinas humanas. O homem foi feito de boneco de barro. E aí Deus criou vida no ser humano, criatura que somos nós. Somos feitos por Deus, criatura exclusiva de Deus. O homem foi feito à imagem de Deus. E isso é algo extraordinário, amado. Você é o templo de Deus, mas Deus a si mesmo não condena o homem. Ele, o nosso Pai, enviou o seu Filho unigênito aqui na terra, para que o homem entenda que a alma dele não é dele, é a alma do ser humano que Cristo deu, vai voltar para Deus um dia, mas a tua carne que foi feita no pó vai voltar ao pó. Todos vão passar pela morte, todos vão realmente um dia
ninguém sabe a hora nem o momento que nós vamos partir. O nosso Deus, Jesus, poderoso, também passou pela morte. E ele veio aqui na terra, desceu do céu, e veio como cordeiro para poder morrer por nós, em sacrifício vivo, em sacrifício de sangue. Deus enviou o seu Filho amado aqui na terra para poder morrer por nós. Ele veio como carne, como osso, como ser humano, se fez carne e habitou entre nós, para nós entender, amado, que a morte não acaba aqui. A morte não é o final, é o começo de duas eternidades, amado. É isso mesmo, o céu ou o inferno, né? É um começo. Quando o homem morre, ele vai realmente estar em uma dessas eternidades, ou o céu ou o inferno. Mas a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Precisamos se arrepender e confessar os nossos pecados a Deus para poder obter o perdão de Deus. O homem não pode deixar a minha morte, que ela é traiçoeira. Ela não te avisa, amado. Quando a morte chegar para nós, cada um de nós temos um dia. Temos um dia certo, determinado pelo nosso Pai. Quando a qual o homem passar pela morte, e ele não confessar os seus pecados a Deus, não é o pastor, nem o Papa, nem o padre. Devemos confessar os nossos pecados a Deus. Para isso, nós temos um advogado, que é Cristo, que perdoa as nossas iniquidades. O homem não pode te perdoar. O pastor, o Papa, o padre não pode fazer o que Deus faz. E nesta tarde eu trago uma mensagem muito importante para todos que estão aqui ao redor ouvindo esta mensagem. A palavra de Deus diz lá em Romanos 1:16: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é salvação e o poder de Deus para todos aqueles que creem. A fé, ela vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Sem fé é impossível o homem agradar a Deus. Todos têm fé, foi dada uma fé. Deus deu a fé ao ser humano, para o ser humano entender que ele tem que exercer a fé de maneira objetiva, sábia, com sabedoria, com entendimento. Não exercer a fé para poder realmente condená-la a sua própria alma. O homem tem que entender e ser sábio, que ele tem uma alma, e esta alma um dia ela vai ser prestada conta. O prestar conta vai vir para todos. Todos irão prestar conta de tudo que fez aqui na terra, de bom e de ruim. Ninguém vai passar impune. Todos estão realmente com a marca realmente ali, decretada, um decreto que Deus deu para estar no tribunal de Cristo. Todos vão passar por esse tribunal. Nenhuma alma vai ficar impune. Toda a palavra ociosa que o homem proferiu aqui na terra, ele vai ter que prestar contas. É uma dívida que o ser humano tem com Deus. E esta dívida é o pecado, amado. Esta dívida que o homem tem com Deus é o pecado. É a desobediência. Que ali no jardim do Éden, Adão e Eva degrediu
a sua imagem, desobedecendo a Deus, quando comeu daquele fruto, que é o qual o Pai realmente ordenou para que não comesse. E aí uma serpente veio, induzido pelo diabo, e aí fez com que Eva comesse aquele fruto e desse ao seu marido. E os dois, naquele momento, conheceram o pecado. O pecado entrou no mundo pelo homem, mas também o homem, ele veio para tirar o pecado do mundo. O pecado entrou no mundo pelo homem, mas um homem chamado Jesus, ele veio para te perdoar os seus pecados, para poder não te condenar, mas para que você fosse salvo por ele. Mas, amado, a salvação, ela só é decretada na vida do ser humano quando o homem, ele se arrepende. Quando o homem conhece que é um pecador, ele, confessando o seu pecado, como diz na palavra, se confessarem os vossos pecados, ele é fiel e justo para te perdoar e para te livrar de toda a condenação da tua alma. O nosso Pai, lá no livro de João 3,16, com o seu amor imutável, grande e maravilhoso, verdadeiro, ele disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho aqui na terra, não para todos aqueles que mereçam, mas que tenham a vida eterna. E esta vida eterna é conquistada com o quê? Com arrependimento dos pecados, renúncia, afastamento da imoralidade, afastamento da prostituição, da mentira, do roubo, do engano, das práticas omissas, sodomitas, sexos ilícitos, imoralidade, pornografia, mentira. Só através, amado, de uma renúncia e uma confissão diante de Deus, que o homem vai obter a salvação em Cristo Jesus. A tua religião, a tua crença não vai te tirar do inferno e da condenação. Saiba que a religião não salva. Não salva. O que salva é Jesus. Quando você se arrepender dos seus pecados e confessar a Deus, não confessar o homem, não vai ter efeito. A tua confissão tem que ser a Deus, ao Deus que te criou, que te formou, e você é a imagem dele. Então, nesta tarde, Jesus te convida a você confessar os seus pecados. Aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcançará a misericórdia, mas aquele que encobre não prosperará. Saiba que você estiver escondendo o seu pecado, saiba que você um dia vai morrer e a tua alma ela vai ter que prestar contas. O prestar contas vai vir. Quando você compra algo no comércio, você tem que pagar, vai chegar o dia de você pagar, assim é o seu pecado, viu? Aquela conta que você não pagou ainda, que não venceu, assim é você no pecado, vai ter que pagar no fim da sua vida, diante de Deus. Saiba disso, que é um prestar contas. É a lei do volta, é a lei da raiz, que realmente o plantio que você colheu. É a colheita, amado. Se você plantou aqui pecado, você vai colher condenação. Mas se você plantou aqui arrependimento, renúncia do pecado, você vai plantar salvação da tua alma. É a lei da colheita, da escolha. Que o homem tem uma escolha de realmente aqui na terra. Ou ele escolhe o céu ou o inferno. Deus não te condena, mas o que te condena é o teu pecado. Deixa o homem dos seus
próprios pecados, né? O homem se queixa de isso, de aquilo. O homem queixa na vida de tudo que ele faz aqui na terra, né? Mas a queixa maior vai ser no último dia da sua vida, né? Amém, irmão? Quando tudo findar e você partir, aí você vai ver o que eu estou dizendo que é verdade. Que o homem tem que se arrepender dos seus pecados, viver uma vida longe do pecado, amém, irmão? O homem tem que entender que a religião não salva, que as crenças não salvam, dogma não salva, preceito humano não salva, religião não salva, idolatria não salva, ninguém salva, mas quem salva é Jesus de Nazaré. Quero deixar a mensagem, uma mensagem muito importante aqui para todos que estão me ouvindo. No livro de Mateus 16, e 24, que diz: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se quiseres, vem após mim. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-lo-á. Amém, irmão? Quem quiser perder sua vida, vai achar diante de Deus, viu? Mas aquele que amar o mundo e os prazeres do mundo, como Jesus Cristo disse, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que é no mundo é com consciência da carne. O mundo passa e os seus desejos carnais, mas a palavra de Deus, ela não passará. Olha aí, Olha o que a palavra de Deus diz aqui. Muito real isso, meu amado. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Olha aí. Olha aí o que Jesus diz para você, amado. Renunciar ao pecado, renunciar ao que há no mundo. É difícil, né? É difícil, amado. É difícil deixar o pecado, eu sei disso. Eu entendo que o pecado é gostoso, mas que condena o homem ao pecado. É uma doença mais maléfica do mundo, é o pecado. Não existe doença mais que o pecado. O pecado, ela bate o recorde, É uma doença maléfica, o pecado. É o pecado que condena você, a moralidade, a carnalidade, a mentira, a prostituição. É o pecado que condena o homem, que tira o homem de Deus, que afasta o homem de Deus. É o pecado, O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Olha aí, Ele te garante o dom gratuito, não precisa pagar, viu? A vida eterna é de graça, mas você está rejeitando. Por quê? Porque você está no pecado. Aí você não pode obter a salvação, que ela vem de graça. Saiba que existe o inferno, viu? E o inferno é fogo que se apaga, e bicho que não morre. Você vai poder querer morrer lá dentro, não vai poder não. É a tua alma que vai sofrer no inferno. É lamentável ver tantas pessoas agarradas no pecado e indo para a condenação. Não falo aqui, amado, de religião não. De religião não te salva. Eu falo aqui de arrependimento de pecado, renúncia ao mundo imoral. Religião, política, maçonaria, batalha
quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por amor de mim, olha aí, olha aí, quem perder a vida do pecado por amor a Jesus, vai salvar a sua alma. É Jesus falando aqui, amado. É Jesus falando para você. Não é eu, não é ninguém. Não é um ser humano. É a palavra de Deus. E nesta tarde maravilhosa, Jesus te convida. Lá no livro de Marcos 16 e 15, ele dá um decreto. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, mas quem não crê já está com o passaporte para a morte. É impossível não falar isso, mas é a palavra que diz, amado, que aquele que não crê já está condenado. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, que é Jesus, mas os homens têm amado mais as trevas, o pecado. Os homens não amam mais a luz, amam o pecado, a imoralidade, a prostituição, a mentira, a maçonaria, adultério, idolatria, religião, né? É o que os homens hoje adoram. Hoje a política, maçonaria, né? E religião andam lado a lado, regredindo a imagem de Deus. Quantas são as pessoas enganadas com os falsos profetas? E aí já é um sinal, como diz lá em Mateus, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vão esfriar. É o que está acontecendo, pai matando filho, filho matando pai, a imoralidade, os casais se separando, né? Uns odiando aos outros, matando aos outros, as catástrofes, as epidemias, né? Guerra, rumor de terra, fome, terremoto, né? Tudo isso comprova a vinda do Pai. A qualquer momento, amado, a trombeta vai soar. A vinda de Jesus está mais próxima do que nunca. Mas a humanidade, ela insiste em estar realmente adorando uma estátua, adorando uma religião, adorando homens, né? Estão degredindo a imagem de Deus, estão realmente longe de Deus. Louvado seja Deus. Mas a palavra de Deus é aqui, ó. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Olha aí. Você pode ser o homem mais rico do mundo, milionário, mas se você não confessar o seu pecado, vai ser realmente inútil a tua fé, né? O teu carro do ano, a tua mansão, o teu emprego, o teu pix, não vai te salvar, amado. Você não vai levar nada. Depois da morte, segue-se ao juízo final, para você ser julgado, segundo as tuas obras, né? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Olha aí, quais são tuas obras aqui na terra? Será que você tem obras para apresentar a Deus depois da morte? Faça essa pergunta a você, amado. Será que você tem algo de bom para apresentar a Deus quando você passar pela morte? A morte vai vir para mim e para você. E o que será da tua alma se você morrer no pecado? Lá em Hebreus 9:27 diz que é ordenado ao homem a morrer uma só vez e depois seguir ao juízo final. Olha aí. Nós estamos vivendo mais pior do que a geração de Noé. A geração de Noé comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento. Foi quando o nosso Deus avisou a Noé e a Abraão que ia fazer um dilúvio na terra.
E aí, Moisés, ali, estava avisado com Abraão. E aí ele avisou para poder Noé fazer uma arca, 40 dias e 40 noites. Ele fez a arca, porque viria um dilúvio para poder acabar com aquela geração. Porque Deus não viu agrado nenhum sobre aquela geração. E aí foi o que teve. E aí foi o que aconteceu, amado. O dilúvio veio, mas a arca se deixou por dentro e por fora. E todos queriam entrar na arca. Mas já era tarde demais. Já era tarde, amado. O dilúvio veio e levou aquela geração. E hoje não é diferente. Uma geração mais corrupta e pecaminosa. Essa geração hoje é uma geração que vai ver Jesus nas nuvens. E é uma geração mais corrupta e pecaminosa. Abominável aos olhos de Deus. Mas Jesus, ele ainda com seu amor, ele ainda busca aquela ovelha perdida. O pastor foi ali no curral. E aí, ele chegando lá no curral, ele tinha 100 ovelhas. Mas quando chegou lá, só tinha 99. E aí ele foi em busca daquela ovelha, única ovelha perdida. Mas a ovelha tinha milhares de ovelhas perdidas, no mundo da maconha, da cocaína, da idolatria, da prostituição, da masturbação. Vejo aqui muitos praticando sexo ilícito, na imoralidade, no pecado, na mentira, no palavrão, na cachaça, no adultério. Muitas ovelhas perdidas. Precisamos de arrependimento. Louvado seja Deus. E nesta tarde muito maravilhosa, Jesus dá um alerta. O profeta Isaías, no livro 55 e 6, ele também deu esse recado. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto ele está perto. Deixa o homem a sua prática pecaminosa. Esse volte para o seu Deus. E ele é compassível de perdoar os teus pecados. Nós estamos vivendo momentos finais, amado. A qualquer momento tudo aqui vai acabar. Estava Jesus saindo do templo, e aí os discípulos fizeram uma pergunta para ele. Mestre, me dá tão somente o sinal da tua vida. Aí ele, olhando para a construção daquele templo, ele disse: veja tudo isso, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Vai ser tudo destruído, viu? E você ainda insiste no pecado. Você ainda insiste a estar em imoralidade, na mentira, no palavrão, na cachaça, no adultério. Ainda você insiste, amado. É um alerta para você deixar o pecado e seguir a Deus na confissão dos seus pecados. Louvado seja Deus. Quero deixar mais uma mensagem. Uma mensagem muito importante hoje. Do Evangelho de Cristo. Livro de Mateus ainda, capítulo 24. 24 e 30. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e virão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Olha aí. Ele virá e não tardará. Jesus vai aparecer nas nuvens com poder e grande glória. E se você tiver realmente vivendo uma vida imoral, absoluta, de pecado,
desobediência vai ser tarde. A salvação do homem é agora. O arrependimento do homem é agora. Ele vai aparecer nas nuvens com poder e grande glória. O grande evento está para acontecer. O arrebatamento dos escolhidos de Deus. E ele enviará os seus anjos com rigor e clamor e trombeta, e os quais ajuntarão os seus escolhidos deles para o canto do vento, de uma e outra extremidade do céu. Louvado seja Deus. Em verdade me digo, que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. E o céu e a terra passará, mas as minhas palavras